Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero fazer uma pequena apresentação assim mais geral da interface do programa. Depois que você instalou o programa, você pode ter chamado aí ou não o comando toSpace e ele vai abrir a tela do toSpace dos Sólidos, certo? Ela é parecida com a toSpace do Civil 3D, mas não dá para embutir a interface aqui dentro do toSpace dos sólidos dentro da toSpace do Civil. Então, os sólidos têm a sua própria toSpace. Nela, você vai enxergar a aba Prospector, que seriam os itens que você tem desenhado no módulo, no caso rede, tabela, bacia de contribuição, coisas desse tipo. Você vai ter a aba Configurações, que é onde você configura como as coisas são desenhadas, certo? Então, seriam os estilos, as regras, estilo de bacia, de label, esse tipo de coisa. Depois você tem a aba Propriedades, que é o equivalente ao Properties do AutoCAD. Tá? A diferença é que a aba Propriedades dos Sólidos vai listar as propriedades dos dispositivos, das bacias, ou seja, dos itens dos sólidos. Tá? Porque para o AutoCAD, os objetos dos sólidos são só blocos e mais nada. Então não vai ter muito o que fazer aqui na aba Properties do AutoCAD. Depois vai ter uma aba para o dimensionamento, que quando você estiver fazendo dimensionamento de redes, você vai poder acessar essa aba de dimensionamento e escolher aqui alguma rede para poder fazer o dimensionamento. Quando você estiver falando de dispositivos longitudinais ou lineares, você vai poder acessar a aba de escavação, que eu vou falar mais para frente, onde você vai conseguir verificar nesse dispositivo linear ou longitudinal, para cada seção, uma nota de serviço da escavação daquele dispositivo. E também ainda para o dimensionamento hidráulico, para o caso de canaletas e sarjetas, como o dimensionamento dela é um pouco diferenciado em relação à rede de drenagem profunda normal, você vai ter aqui uma aba de seções hidráulicas, onde você vai conseguir verificar numa determinada distância, ou seja, determinadas seções, né, separadas em distâncias pré-fixadas, onde você consegue verificar a lâmina, escavação, vazão, enfim, todos os parâmetros hidráulicos para aquela seção. Tá? Mas isso, de novo, eu vou falar mais para frente. Então, agora aqui no Prospector, você tem então redes, que é onde você vai criar a sua rede de drenagem, água e esgoto, que é o equivalente ao Pipe Network, o Pressure Network, né, aqui para rede pressurizada, e tem também as redes genéricas, que não seria nem água, nem esgoto, nem drenagem, seria alguma outra coisa que você pode ter aí no seu projeto. Interferência seria aquele mesmo interface check do Civil 3D que funciona só para o Pipe Network ou só para o Pressure Network, aqui funciona para todas as redes. Tabela seria o Pipe Table ou Structure Table do Civil 3D. A diferença é que você vai poder colocar tabelas de bacias, de dispositivos, redes e setores de consumo. Depois eu vou falar mais para frente dos setores de consumo. E são tabelas que você desenha na tela do AutoCAD, ou seja, fica lá no Model Space. Okay? Grupo de bacia seria os Catchment Groups, que seria para ter uma compatibilidade com o Civil 3D. Setores de consumo seriam úteis quando você está criando uma rede de esgoto e uma rede pressurizada. Então, mais para frente eu vou falar deles também. E por último tem o nó de relatórios, que é quando você precisa extrair um relatório do desenho, um quantitativo qualquer, mas não precisa desenhar esse quantitativo na tela do AutoCAD, ou seja, você quer só exportar para o Excel, por exemplo. Certo? Depois na aba de configurações, você vai encontrar no item padrões, tá? Todas as opções padrão do programa para que você possa trabalhar aí nas suas redes. Então vai ser aqui que você configura a sua equação de chuva, por exemplo, ou os parâmetros iniciais de K1 e K2 lá na rede de esgoto. Também vai ter nó para o Swim, o SWMM, tá? Que mais para frente eu vou falar, porque aqui tem coisa pra caramba. Tem o EPANET, que também tem nó coisa pra caramba. Tem o nó de seções customizadas, que lá no Revit você chamaria de famílias. Depois tem o nó de lista de materiais, que é onde você utiliza uma determinada família, por exemplo,
tubo circular e cria os seus diversos tamanhos para poder utilizar na rede, ou seja, o tubo de 40, tubo de 60, tubo de 80 e assim por diante. Depois tem os estilos dos dispositivos que controlam a aparência de como o dispositivo é desenhado aqui na planta, seria como fosse o Pipe Style, o Structure Styles lá do Civil 3D. Depois você tem o nó de regras, que seria as avaliações que você faz nos dispositivos. Por exemplo, estou verificando a lâmina de escoamento num determinado tubo. Depois você teria aqui estilos ainda para interferências, que é só para poder mostrar aquela bolinha onde tem interferência. Estilo de bacia, vai controlar se a bacia desenha uma achura ou não, o contorno externo, esse tipo de coisa. Os setores, que também eu vou falar mais para frente, seria o equivalente a bacias, só que aplicado à rede de esgoto e rede pressurizada, que vai me dizer os setores de consumo do meu empreendimento, onde eu posso ter K1 e K2 diferenciado para determinadas áreas do meu empreendimento. Depois você vai ter aí os estilos de labels, para bacias, dispositivos, projeções e setores, já que o Sólidos cria elementos que o Civil 3D sozinho não reconhece, então ele precisa criar labels específicas para ele. E por último tem os estilos de tabelas, que seriam para você criar as tabelas, que desenha no Model, e os relatórios, que você só exporta para o Excel, por exemplo, então para HTML. Ok? É isso.